E está no ar a segunda temporada do Pod Fiesmed, o primeiro e único podcast do país inteiro destinado a te ajudar a entender um pouco mais sobre como conseguir o FIES para o curso de medicina, mesmo abaixo da nota de corte e sem aquele excesso de burocracias que muitos estudantes se deparam diariamente quando querem conquistar o FIES para ingressar no curso de medicina ou nele dar continuidade. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que trazer essa equipe de campeões aqui, essa equipe de gigantes, pois estão comigo lá no escritório, todo dia no campo de batalha, atendendo estudantes do país inteiro que desejam realizar o sonho de se tornarem médicos e médicas também. Só que antes de apresentar essa turma, vamos aos recados. Vamos aos recados como se fosse um podcast tradicional, que todos os dias o pessoal divulga ali patrocinadores, enfim. Aqui não tem patrocinador, mas tem um recado muito importante para você que é advogado e deseja ingressar nesse escritório, para nele fazer parte dessa equipe aqui, pois estamos com o processo seletivo aberto. Logo, logo teremos um post fixado lá no nosso Instagram, que é o cairorodrigues.adv. Você visitando esse nosso Instagram, você vai se deparar com esse post fixado e caso você queira fazer parte dessa equipe, é só você ler atentamente a todos os requisitos que estão por lá e se candidatar a essa vaga, tá joia? Então é isso, vamos fazer a apresentação aqui desse meu time que eu tenho muito orgulho e aqui comigo o Dr. Matheus Vaz, a doutora Tainara Pinheiro e o Dr. Lucas Cardoso. Dá um alô aí para o pessoal, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão nos acompanhando hoje aqui eventualmente já tiveram essa oportunidade de conversar com vocês em algum momento. E é isso. Pessoal, vamos falar então sobre FIES para o curso de medicina, aquele que a gente respira todo santo dia lá no nosso ambiente de trabalho. E nada melhor, doutor Matheus, do que a gente começar falando um pouco mais sobre o FIES em si. Afinal, como ele surgiu, quando ele surgiu, qual a finalidade dele, enfim. Você está com a palavra. Explica aí para o pessoal de casa. Perfeito, doutor. Então, o FIES, ele surgiu em 2001, ainda era o governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele surgiu para sanar uma difícil realidade brasileira, que era a dificuldade de ter acesso ao nível superior. Isso porque o poder público não consegue fornecer a quantidade de vagas necessárias nas universidades públicas. A gente sabe que é muito difícil entrar numa universidade pública. Exato. E não é só por conta do processo seletivo em si que, de fato, é difícil. É por conta da quantidade de vagas, né? É muito normal fornecer ali 40 vagas, 60 vagas para um curso, né? E essa é a quantidade disponíveis para aquela universidade. Então, o FIES veio justamente para combater essa difícil realidade. E, em 2001, veio essa lei, que é a lei do FIES, e a partir de então, o estudante que quisesse ingressar no ensino superior, seguir uma carreira acadêmica, ele poderia se socorrer nesse financiamento estudantil para ingressar na universidade privada. E todo o curso dessa graduação seria custeado pelo poder público e o estudante só arcaria com essas mensalidades depois de já formado. Isso. E já no mercado de trabalho, né, que facilitaria muito. Tem até um período de carência que a gente vai falar aqui depois. Isso, né? Exatamente. Então, a finalidade do FIES é justamente essa, fomentar o ingresso no nível superior, né, e auxiliar a população mais carente, a população que não tem condição de arcar com os custos elevados de uma graduação, né? Então, a finalidade do FIES é justamente essa, viabilizar. Perfeito. E, doutora Tainara, eu vejo que nas suas reuniões, né, você aborda bastante essa questão da finalidade da lei do FIES. Porque assim, pessoal, toda lei, seja ela qual for, mas falando especificamente da lei do FIES, ela nasce para cumprir uma determinada finalidade, que é essa que o doutor Matheus falou, que é a de acessar a faculdade e nela permanecer até o fim. Só que, infelizmente, a gente se depara com muitos requisitos burocráticos, como alguns requisitos, doutora Tainara, que a senhora explica muito bem ali para o pessoal que conversa conosco diariamente. Quais seriam esses requisitos que o pessoal enfrenta? Sim, doutor. Hoje, os principais requisitos que atrapalham o estudante ingressar com o FIES é a questão da nota de corte e a questão da renda, né? Hoje, a nota de corte para cursar medicina com o FIES se tornou altíssima, justamente porque existe ali uma ampla concorrência, uma grande concorrência, né, para estudantes que querem cursar medicina. Então, a nota de corte passou a ficar muito alta e, infelizmente, muitos estudantes não conseguem atingir esse requisito. Mas um outro principal requisito que a gente acaba recebendo lá no escritório é a questão da renda também.
Às vezes o estudante, a família do estudante, ele tem uma renda razoável, mas que está comprometida, né? A renda bruta ali acaba estando comprometida. E aí o estudante ele acaba não se encaixando ali nos requisitos que são exigidos pelas vias administrativas, que é a questão da renda per capita, ou seja, por membro da família, que deveria girar entre 3 a 5 salários, né? Inclusive, recentemente, o doutor Lucas atendeu um caso lá de uma servidora que ela queria ingressar a filha no curso, mas a renda acabava ultrapassando a renda bruta, né? O doutor Lucas, ele pode falar um pouco mais sobre isso. Exatamente. Teve até uma servidora, chegou, assim, em uma conversa, a gente conversando um pouco, ela comentou a sua família, ela tá com, se eu não me engano, acho que era 3 filhos, né? Ainda em idade escolar, e a renda ela deve ser diluída pelos integrantes da família. Então, assim, o FIES ele é muito claro, ele diz que o estudante ele pode ter acesso ao programa de financiamento comprovando uma renda de 3 até 5 salários mínimos. O que vai diferenciar aqui nesse ponto, no momento da implementação, é a questão de modelos de contrato, ou seja, fixação de juros e por aí vai. Tá? Então, assim, é mais algo nesse sentido, e até porque o FIES ele surgiu com a finalidade realmente de fazer a manutenção do estudante e dar o acesso a um curso superior. E quando tem esses requisitos colocados ali, realmente que está restringindo o pessoal de acessar o programa de financiamento por uma questão de renda, não faz sentido algum. O estudante ele vai pagar pelo financiamento, ele tem características de empréstimo, né? Então, assim, a questão da renda não faz sentido nenhum para privar o estudante nesse sentido. Exato. E assim, ainda falando sobre esse requisito de renda que impede com que muitos estudantes ingressem no curso de medicina ou que nele possa continuar, eu vou fazer uma ilustração aqui muito clara para você poder entender sobre esse requisito da renda bruta que é exigido pelo FIES. Vamos supor que você tem uma renda bruta de 20 mil reais. Só que boa parte, digamos 50% dessa renda está totalmente comprometida com despesas recorrentes, as quais você não pode simplesmente se livrar, escolher não ter essas despesas. Como, por exemplo, plano de saúde, saúde de modo geral, educação, como esse caso da servidora que tem ainda outros filhos em escolas e tudo mais, né, na idade escolar, enfim. Então, o governo ele quer considerar de você essa renda bruta de 20 mil reais, para dizer que você tem capacidade de pagar o custo de medicina. Só que lhe sobra de renda líquida 10 mil reais, para muitas vezes essa renda ser diluída, por exemplo, por 5 pessoas. Então, vai comprometer a sobrevivência, a subsistência dessa família também. E aí, quando se está diante da sobrevivência ou o estudo, obviamente é que a família vai optar pela sobrevivência. E aí é que, se sentindo lesado, se sentindo numa situação de ilegalidade, essa mãe, querendo ver o seu filho na faculdade, pode se socorrer ao judiciário, como todo e qualquer cidadão que se sente injustiçado, para poder solicitar o FIES, não considerando esse requisito de renda bruta e também não considerando esse requisito de nota de corte. Falando sobre nota de corte, doutora Tainara, nós sabemos que o estudante, para alcançar a nota de corte, ele precisa realizar o Enem, que inclusive a segunda etapa agora foi feita no domingo, né? E o estudante, por exemplo, já está matriculado no curso de medicina. Ele necessariamente precisa fazer o Enem, alcançar a nota de corte para conquistar o FIES? Doutor Cairo, não, né? Na verdade, quando o estudante já está matriculado e é exigido que ele faça o Enem para buscar o FIES, é como se ele estivesse, na verdade, se submetendo a um segundo vestibular. Exato. Então, de certa forma, não faz sentido o estudante ter que realizar o Enem para conseguir o FIES, principalmente quando ele já está matriculado. Porque quando o estudante já está matriculado, é mais fácil de buscar esse direito, porque a gente pode comprovar ali a questão de que ele precisa desse FIES para se manter na faculdade, né? Às vezes, o estudante ele está recorrendo ao FIES porque ele não consegue mais se manter na universidade e ele precisa desse FIES para dar continuidade, porque a renda dele já está sendo comprometida e ele realmente não consegue mais se manter ali. Perfeito, perfeito. E assim, um ponto muito importante para você que nos assiste sobre essa questão de realizar o Enem para o estudante que já está matriculado. A doutora Tainara falou muito bem que esse estudante que já está matriculado, ele já fez um vestibular. Então, ele se submeter ao Enem para alcançar a nota de corte é como se fosse um segundo vestibular. Sim. Ou seja, está exigindo dele o mesmo requisito 2 vezes. Exatamente. Inclusive, doutor, é interessante até mencionar isso, porque tem alguns estudantes que já estão muito avançados no curso de medicina, Verdade. né? Por exemplo, 10º período, aconteceu alguma mudança na realidade da família, Isso. e a renda cai drasticamente e ele não consegue mais arcar com as mensalidades. Então, ele vê
diante da seguinte situação. Ele vai ter que relembrar aquilo que estudou há 5 anos atrás, Sim, antes de ter ingressado isso. no curso de medicina. Concorrer com uma galera aí jovem que tá no cursinho. Exatamente. Inclusive. Ou então vai ter que abandonar o curso no 10º período. O curso de Sim. medicina, ele tem alguns períodos a mais, né? São 2 períodos a mais, Isso, que 12 geralmente períodos. são 2 períodos. Então, assim, já está na reta final do curso. Então, vai colocar esse estudante para ou fazer um vestibular Sim. de matérias que ele não se lembra, ele estava na Isso. graduação, né? Ou eu, então, perder o curso já na reta final. Ou então parar de estudar. Vamos supor que ele está na fase do internato, ele está fazendo ali internato de pediatria, de GO e tudo mais, para ele voltar para estudar, digamos, português e matemática, para ele se submeter à realização do Enem, que nesse caso hoje só vai acontecer no ano que vem agora, né? Então, esse estudante ele precisaria necessariamente trancar a matrícula no curso de medicina. E a gente sabe que se você tranca a matrícula, você tem, dependendo da faculdade, um prazo de 1 a 2 anos para voltar para a faculdade. Então, quando se depara com um caso como esse, doutor Lucas, qual que seria algum argumento interessante para justificar a urgência desse estudante? Doutor, casos como esse dos estudantes já matriculados, até que estão avançados e os que não estão avançados também, Sim. a gente pode colocar, a gente sempre menciona 3 prejuízos principais, né? Que é a questão do prejuízo acadêmico do estudante, a questão também do prejuízo financeiro. Imagina só, o estudante pagou a faculdade por 10 períodos, ou que seja, menos um pouquinho, né? E ele vai perder esse dinheiro. A faculdade Sim. não vai devolver de forma alguma esse valor investido. E também tem o prejuízo psicológico. Eu acho que esse é o principal prejuízo que a gente pode colocar em xeque Sim. hoje em dia, é o prejuízo psicológico para o estudante, né? Já está ali na iminência de finalizar o curso, entrar no mercado de trabalho, e aí realmente ele se vê numa situação, ou eu paro de estudar, Exato. né? Ou realmente, assim, eu continuo. Então, essa é uma situação muito complicada e é nesse sentido que o FIES ele precisa dar o suporte para o estudante. Voltando a falar sobre a finalidade, um ponto muito interessante, eu não sei se foi a doutora Tainara ou o doutor Lucas que mencionou aqui no início do podcast, né? Que o estudante, ele já tem a família dele já tem características de empréstimo. O que seriam essas características de empréstimo? Veja só, pessoal, se você vai pegar um dinheiro emprestado, ou seja, vai financiar um curso, esse financiamento tem uma natureza de empréstimo. E a gente sabe que todo empréstimo, para ele ser obtido, você precisa demonstrar que você tem uma certa garantia de pagamento. Se você tem uma garantia de pagamento nos empréstimos tradicionais, com bancos privados e tudo mais, isso demonstra que, depois do curso, você consegue, de algum modo, garantir o pagamento daquela dívida. Agora, o estudante, que ele demonstra que tem uma renda familiar mais alta, esse estudante que fez o Enem agora, e lá em abril vai esperar receber o resultado do FIES no ano que vem, esse estudante que tem uma renda mais alta, sinceramente falando, eu acredito que esse estudante não vai conseguir. Ou seja, o fato dele ter uma renda mais alta, mesmo que seja o critério de renda bruta, é o fato que vai impedir que ele consiga o FIES. Ou seja, você está pegando o dinheiro público e para você pegar esse dinheiro público, você tem que mostrar que você está dentro de um contexto que você não consegue pagar o dinheiro público. Exatamente. Você não consegue, digamos, garantir o pagamento do dinheiro público. É de certa forma contraditório, Contraditório. mesmo. Exatamente. Exato. Então, assim, eu vou pegar o dinheiro emprestado aqui de você, mas eu vou provar que eu não tenho garantia de pagamento. É. Não tem Então, condições por isso que nenhuma. isso, juridicamente falando e na justiça, a gente percebe que o estudante que já está, por exemplo, matriculado, já tem uma renda maior, esse estudante ele tem muito direito, sim, de conquistar o FIES para o curso de medicina. E falando em estudante matriculado, a gente viu aí, doutor Matheus, uma notícia sobre as vagas remanescentes. Enquanto eu tomo um pouco de água aqui, explica para o pessoal sobre essa notícia de vagas remanescentes, ou seja, vagas sobrando do FIES. Tem essa história aí mesmo? Como é que é? Tem mesmo, doutor. De fato, agora foi até no 2º semestre, se eu não me engano, que teve essa notícia, que foi que estariam abertas, né, 60 mil vagas remanescentes do FIES. Antes de tudo, é importante dizer o que seriam essas vagas remanescentes. Perfeito. Né? Essas vagas remanescentes, elas são aquelas que não foram preenchidas no processo regular do FIES. Ou seja, são vagas de estudantes que desistiram de fazer o financiamento, ou então vagas daqueles que perderam o prazo, enfim. Né? São vagas, de fato, que estão disponíveis. E, se tem vagas disponíveis, significa que já tem um recurso destinado àquela vaga. Um dinheiro ali foi destinado pra Exatamente. Então, 60 mil vagas Sim. é muita coisa. É dinheiro pra caramba. Exatamente. Então, por isso que a gente percebe Sim. que, na verdade, essa argumentação do governo de que não tem recurso suficiente
ela não se constata na realidade, porque essas 60 mil vagas, obrigatoriamente, o recurso tem que ser destinado para essas 60 mil vagas. Exato. Não pode ser destinada para outra finalidade. Então, a gente já percebe que essa argumentação do governo não é muito Ou seja, dinheiro que foi, digamos, recrutado para uma certa finalidade, essa finalidade não foi alcançada. Exato. E o governo quer fazer com que você acredite no argumento de que não tem orçamento, sendo que de forma inquestionável tem orçamento. Tem orçamento. Exatamente. E uma coisa que eu acabei de lembrar aqui também, que é um Sim. dos motivos que surgem muitas vagas remanescentes, é o fato de que o FIES, ele demora um tempo para acontecer. Né? A gente Isso. sabe que o resultado mesmo, as convocações começam ali geralmente em abril. Não, lembrando que ainda tem que fazer o Enem, como foi feito agora, Isso, né? Os 2 exato. finais de semana. Até anotei o resultado aqui. O resultado sai no dia... Sai em janeiro, né? Acho que é no dia 26 de janeiro. Aqui, ó. Resultado do Enem, dia 16/1. Só que a divulgação do gabarito, 24/11. Então, acho que semana que vem. Uhum. Exatamente. Então, o que acontece? Como o FIES já é muito tarde que ele começa a chamar, de fato, Sim. o pessoal para ocupar essas vagas, muitas das vezes o curso já está muito avançado, já teve as Exato. provas. Sim. Então, e sem falar que, às vezes, aquele estudante que foi aprovado ali na primeira chamada, digamos assim, ele, por algum motivo, talvez questão documental, enfim, ele não consegue ter acesso àquela vaga. Então, vai para a segunda chamada, Exato. aquela vaga. Se for um estudante chamado para a terceira chamada, por exemplo, já vai estar ali em meados de maio. Sim. A própria faculdade fala, meu querido, não entra não, Não entra não, que você vai Porque perder. você vai bombar. Já você vai tiveram perder o FIES. avaliações e tudo mais. Exatamente. Então, assim, Sim. isso é um dos motivos também que faz com que tenha esse tanto de vaga sobrando. Isso. Porque acaba que o próprio processo seletivo do FIES inviabiliza Sim. o ingresso do estudante. Exato. E assim, doutora Tainara, hoje, por exemplo, vamos supor, eu sou um estudante e eu acabei de fazer o Enem. Eu, como estudante, em tese, me preparei para fazer essa prova. E saí da prova, do segundo dia de prova, ali, da segunda etapa, com uma sensação. E essa sensação não foi muito boa. Ou seja, eu saí da prova do Enem com uma sensação de que eu fui mal na prova. Mas ainda assim eu quero ter a esperança de esperar o resultado no dia 16/1, depois abrir a divulgação ali para essa inscrição do FIES, enfim. Esse estudante que saiu da prova do Enem com a sensação de que foi mal, ele ainda pode cursar a medicina com o FIES sem necessariamente esperar o resultado? Com certeza. Na verdade, se você, né, tem a sensação de que não conseguiu atingir a nota de corte, que não foi bem, o mais interessante é já buscar o seu direito. E esse é o melhor momento. Principalmente porque, como o próprio Dr. Matheus citou ali, o processo seletivo do FIES, de toda forma, ele vai finalizar praticamente em maio ali. Então, não faz sentido também aguardar. Inclusive, essa semana eu atendi uma estudante que ela já está cursando medicina e ela precisou se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, para tentar acessar o FIES, porque a família dela teve uma situação que acaba não conseguindo mais arcar com as mensalidades da faculdade dela. Sim. Então, ela realizou o exame, mas ela saiu com a sensação de que não, De que foi infelizmente, não conseguiu ter uma boa nota. E ela já procurou a gente para verificar sobre a possibilidade de dar andamento no processo para buscar o direito, porque ela já imagina que não vai ter uma boa nota. Então, assim, para os estudantes que acham que não tiveram uma boa nota, esse já é o melhor momento para buscar. O senhor sempre fala que quem chega primeiro sai na frente. Isso. Quem sai na frente bebe água mais limpa, sai né? na frente bebe água mais limpa. Então, assim, esse fim aqui, transição de semestre, né? Fim de De um semestre. ano letivo para o outro. Isso, de um ano letivo para o outro. É o melhor momento porque já garante o direito para não ter que esperar lá a metade do semestre para conseguir um FIES. Até porque, vamos supor, esse caso dela, ela já está matriculada, né? Matriculada. Ela vai precisar fazer a rematrícula, talvez para garantir a continuidade do curso, mas muito possivelmente ela não vai ter dinheiro para pagar a mensalidade de fevereiro, de março, até de abril. Na verdade, ela falou que não tinha dinheiro para renovar a matrícula. Nossa. E aí ela já entrou em contato para buscar esse direito porque ela não... Sem falar que tem algumas faculdades que ainda dificultam o trancamento da matrícula. Exato, por conta da Muitas inadimplência. faculdades, exatamente. Inclusive, já fica até esse recado. Você, independente do seu motivo, se é financeiro ou não, você tem um direito inquestionável de trancar a sua matrícula em qualquer momento do curso. Mas é claro, você vai ter um tempo para poder voltar para a faculdade, reativar essa matrícula. Mas, infelizmente, muitas faculdades, com essa questão de interesse financeiro, enfim, ela dificulta o trancamento da matrícula mesmo. E aí, se você se deparar nessa situação, saiba, a justiça está à disposição de todo e qualquer cidadão, independente da situação que seja,
de poder proteger aquele direito que você acredita que está sendo violado no contexto da sua vida, tá joia? Falando ainda sobre essa questão aí de vagas remanescentes, orçamento, doutor Lucas, e tudo mais, parece aí que teve a publicação de uma lei falando a respeito do perdão da dívida do FIES. Ou seja, no contexto de orçamento, qual que é a análise do senhor sobre tem vaga remanescente, ou seja, tem vaga sobrando, e o governo ainda publica uma lei perdoando dívidas aí do FIES? O que o senhor acha? Doutor, assim, na verdade, é uma situação que ela seria até um pouco engraçada, né? Fala que tem vaga remanescente, as vagas estão disponíveis, a verba foi disponibilizada, mas não foram preenchidas totalmente. E aí vem uma lei e fala que, peraí, vamos perdoar a dívida. Sinceramente, assim, né? No dizer, a gente não entende muito bem, até porque é uma questão que o dinheiro público ele já foi disponibilizado. Bem como o Dr. Matheus ele deixou bem claro aqui, já foi disponibilizado para aquela finalidade. Então, ou seja, as vagas não foram preenchidas, o dinheiro está ali, e aí agora tem essa questão também do perdão das dívidas, né? Então, é uma situação que... Fica parecendo que o governo, ele não precisa do dinheiro. Exatamente. Então, assim, além de ter orçamento, eu tenho dívida para receber. Não, mas eu perdoo. Aí a contradição, questão. né? Não Isso. tem orçamento, mas tem vaga remanescente e eu estou perdoando a dívida. Exatamente. Inclusive, tem uma fala do nosso presidente que diz, Sim, eu acho que sim. o senhor consegue pesquisar, ele diz, mas algo aproximado, digamos assim, Isso. diz que o interesse do FIES, né, não é a sua dívida, mas sim a Isso. a Eu até manutenção, anotei né? aqui, pessoal. Olha só. Sem partidarismo político, sem apego a político ou algo nesse sentido. Hoje, o presidente Lula, ele, na verdade, dias atrás, aí, salvo engano, no dia 1º de novembro, o presidente Lula publicou uma lei sobre o perdão da dívida do FIES, seja lá qual for o curso. Seja para estudantes que talvez aí já se formaram, ou sejam para estudantes, como por exemplo do curso de medicina, que está em andamento, enfim. Porque ele falou o seguinte, olha, o MEC vai saldar sua dívida com muito desconto para você voltar a estudar. Ou seja, talvez o estudante que trancou a matrícula por falta de recurso. Para nós, o importante não é sua dívida, mas é voltar a estudar, pagando o mínimo necessário. E isso reforça um pouco do que a gente disse lá no início, Sim. que é a finalidade do FIES. A finalidade O do FIES, FIES. o intuito dele é justamente esse, possibilitar o acesso ao nível superior para aqueles que precisam. Exato. Né? Porque, constitucionalmente falando, o direito à educação está lá previsto, né? Muito, muito bem claro. Só que o poder público não consegue fazer Sim. isso, né? Por meio das faculdades públicas. Isso. Então, a saída que ele encontrou foi o FIES. A gente pode se questionar se essa foi a melhor saída. Não sei dizer. Porém, foi a saída que o governo encontrou, né? Que o poder público encontrou. Então, o que nós temos atualmente para garantir o acesso à educação a milhares de brasileiros é, de fato, o FIES. Isso é uma questão inquestionável, né? Perfeito. Acontece que essas limitações impostas pelas portarias que, filhas, né? Foi em 2018 que começou a história. Porque Sim. até isso é uma questão interessante, né? Desde o início do FIES até o ano de 2017, o estudante Sim. basicamente precisava... Sem muita burocracia. Sim, não tinha nota de corte, não tinha nada. Ele precisava do financiamento, ele se dirigia até Isso. uma agência e ali ele conseguia fazer o financiamento, né? Obviamente, teria a questão da renda, essa questão da renda sempre existiu, né? Essa Sim. verificação, digamos assim. Porém, não tinha nota de corte. Exato. Só começou a ter essa nota de corte a partir de 2018, Ou seja, também não tinha o requisito de realizar o Enem. Exato, também não tinha. E aqui, pessoal, olha só como esse requisito de nota de corte, assim como o requisito de realizar o Enem, são requisitos ilegais. Conforme o doutor Matheus falou, a lei do FIES surgiu em 2001 e até 2001, de 2001 até 2017, 2018, milhares de estudantes tiveram acesso ao financiamento estudantil sem muita burocracia, porque essa é a finalidade do financiamento estudantil. Só que de 2018, a gente pega, ó, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Basicamente aí, caminhando aí para 7 anos, que é exigido o requisito de realizar o Enem, portanto, é exigido o requisito de alcançar a nota de corte. Gente, já se passou basicamente 6 a 7 anos e até hoje a lei do FIES não foi alterada para incluir nela o requisito de realizar o Enem. Mas o governo federal ainda quer fazer com que você se submeta ao Enem, principalmente você, estudante matriculado. Agora, mesmo estudante sem matrícula, ele também pode ter acesso ao financiamento.
para cursar medicina com FIES. Mas como que funciona isso, doutor? O estudante ele não tem matrícula, mas ele pode conseguir o FIES para cursar medicina? Pode sim, claro, doutor. Na verdade, a gente comentou várias vezes aqui a finalidade da lei do FIES, que não é só fazer a manutenção daqueles que estão na faculdade, mas é garantir também o ingresso no ensino superior. Então, nada mais justo do que o estudante que também ele precisa do financiamento para acessar o programa de financiamento, para acessar um curso superior, né? Ele realmente precisa buscar o FIES. Veja só, um estudante ele não tem, por exemplo, umas condições financeiras, que essa é a realidade do Brasil, né? Mas ele tem um sonho de cursar medicina. Sim. E como que ele vai cursar medicina? Ele não tem condições, ele não tem, por exemplo, familiares que vão sustentar a matrícula, demais mensalidades, aí simplesmente ele vai abrir mão do sonho dele. Ele não consegue nem fazer a matrícula, ele não consegue fazer nem matrícula. Não é só se preparar para o vestibular ou para o Enem. Ele precisa se programar juntamente com a sua família no sentido financeiro também. Exatamente. Quando o estudante ele já sabe que ele tem um recurso financeiro mais acessível, ele se prepara para passar no vestibular ou no Enem, para entrar na faculdade, muito mais motivado. Agora, adianta. Vamos supor, eu sou um jovem estudante e eu quero cursar medicina. Eu sempre obtive excelentes notas no ensino fundamental, ensino médio e tudo mais, enfim. Só que, gente, eu não vou conseguir passar na federal. Primeiro que não tem vaga suficiente. A gente tem um país de dimensão continental, né? Então são milhões de estudantes concorrendo aí a poucas vagas. O que o governo faz, conforme o doutor Matheus falou? Dispõe para as faculdades essa liberdade de poder proporcionar o curso superior, inclusive mediante o FIES. Só que, gente, não adianta eu estudar. Eu sei que eu não vou conseguir pagar uma mensalidade do curso de medicina. Aí eu vou estudar para quê? 10 mil reais. Exatamente. Então, aí eu vou pagar minha taxa de inscrição, vamos supor, R$300, o estudante ainda consegue pagar do vestibular, e aí ele passou no vestibular. E aí? E um outro Ele ponto recebe o boleto lá de importante. 10 mil reais. Recebe o boleto de 10 mil reais para fazer a matrícula. Aí gera a frustração também do estudante, né? Porque ele conseguiu a aprovação no vestibular. Frustração. E aí, como que eu vou fazer minha matrícula? Como que eu vou pagar a minha mensalidade? Né? Eu tenho capacidade de conseguir a aprovação, mas eu não consigo pagar as mensalidades. Às vezes Sim. o pessoal até junta, por exemplo, familiares, tios, Isso. avós, todo mundo reúne uma grana, Exato. faz a matrícula, mas e aí? E depois a gente vê como é que faz. E aí? E depois, como fica? Sim. Então, assim, a faculdade, até para a faculdade é muito interessante o FIES, porque ela tem uma certa previsibilidade orçamentária. Isso. Ela tem, por exemplo, esse interesse no estudante com o FIES, porque ela pode se planejar ao longo do semestre e ela tem uma certa garantia, que o estudante não vai abandonar o curso, ele vai permanecer, vai finalizar, né? Então, assim, tem outros benefícios também, Exato. tanto para a faculdade quanto para o estudante. Ela recebe o né? semestre FIES em inteiro, si. né? De forma Exatamente. antecipada, de uma só vez. Então, assim, pessoal, Exatamente. o estudante que ele consegue o FIES na via judicial, para ele acessar a faculdade, mesmo que ele não tenha matrícula, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Primeiro porque o próprio edital do FIES já fala. Se você consegue o FIES, você consegue uma vaga na faculdade. Talvez ali a faculdade, em razão dela ter essa autonomia, ela possa, por questão de formalidade mesmo, fazer com que o estudante se submeta a uma provinha online, um vestibular fora de época, agendado. Nota algo do nesse Enem, tipo. né, às vezes. Até vagas nota do Enem. remanescentes, Tem Vaga- o pessoal é, faz a matrícula, não consegue pagar, sobra vaga. E sobra vaga. Essa vaga está disponível. Exatamente. Então, tem essa possibilidade Sim. também. Porque a gente sabe que as faculdades, principalmente nesse ano, elas se anteciparam bastante no sentido de fazer os vestibulares. E o que a faculdade faz? Sexta-feira. Você passou no vestibular, o estudante Tainara, você tem até segunda-feira para fazer a matrícula. Exatamente. Gente, talvez a Tainara, com a família dela, não tenha condição de pagar essa matrícula. Jamais. Aí o que faz? Você perdeu sua oportunidade, passa pro outro. Só que a oportunidade desse outro fazer a matrícula Até é de quarta. segunda para terça ou quarta. É, Exatamente. Aí, assim, às vezes, até para o estudante que tem recurso financeiro, ele não consegue providenciar aqueles 10 mil reais tão rápido e ele perde a vaga. Aí o que acontece? Vaga remanescente. Aí quando passa essa rotatividade aí de chamamento no vestibular, fica vaga remanescente, o estudante que consegue o FIES na via judicial pode utilizar de uma dessas vagas remanescentes que não foi preenchida e utilizar talvez a nota do Enem bem baixa mesmo, só para poder cumprir essa formalidade e entrar na faculdade. Porque como o doutor Lucas falou, o estudante que consegue o FIES na via judicial, ele se torna, digamos, financeiramente interessante. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Exatamente. Ele se torna financeiramente interessante para a faculdade. E falando sobre questão interessante, por que o FIES hoje, doutora Tainara, ele é tão atrativo? Vamos falar sobre a questão de pagamento do FIES. Então, o financiamento estudantil é uma espécie de empréstimo que o estudante ele tem acesso, mas ele vai ter que pagar depois. Né? Mas a gente sabe que o FIES ele é atrativo em razão de alguns motivos, né? Questão de abatimento, suspensão. Vamos falar sobre isso? bora.
Olha, hoje, os principais motivos assim que tornam o FIES atrativo, primeiro, a gente está falando aqui para o estudante de medicina, né? Então, o estudante de medicina, porque quem cursa medicina está realizando um sonho, né? Então, assim, primeiro é a realização de um sonho, poder cursar medicina. Quando o estudante ele conclui o curso, ele tem uma carência de até 18 meses para começar a pagar esse financiamento. E após começar, ele tem, acho que até 14 anos para poder quitar toda essa dívida. E, além disso, existem as facilidades que o Dr. Cairo comentou, que é a questão do abatimento. Se você atua na estratégia de saúde da família, por exemplo, você consegue suspender o pagamento de seu FIES e ainda consegue também fazer o abatimento da sua dívida. Então, enquanto você está atuando ali, você está acumulando meses, você atingindo 12 meses, você consegue abater ali pelo menos 12% de sua dívida, né? Ainda tem a questão da residência médica, né? Que garante também o prazo de carência por todo o período da residência, né? Não só residência médica. Eu vou deixar aqui, pessoal, ó, logo aqui abaixo, acho que é aqui mesmo, aqui, em algum lugar dessa tela aqui, um trecho de uma notícia de uma de uma médica que faz pós-graduação privada de dermatologia, médica formada pelo FIES, que ela conseguiu judicialmente suspender o pagamento das parcelas do FIES enquanto está matriculada na pós-graduação privada de dermatologia. Isso é muito simples. Sim. Parece simples, na verdade, mas assim, o raciocínio de fato é um pouco simples mesmo. A residência médica, ela é uma modalidade de pós-graduação. Exato. A pós-graduação, evidentemente, é uma pós-graduação também, né? Está dentro das modalidades de pós-graduação. Então, os dois casos são médicos que estão querendo se especializar. Isso. Então, são estudantes que estariam no mesmo cenário, né? Perfeito. E como estão no mesmo cenário, não seria razoável conceder para um e não conceder para o outro. Aí o residente de cirurgia geral, médico residente de cirurgia geral, formado com FIES, é uma espécie de pós-graduação, né? Cirurgia geral. Exato. 3 anos. Isso. Ele consegue suspender o pagamento das parcelas do FIES enquanto está na residência. Isso. Agora, a médica que está numa pós-graduação privada de dermatologia, que está querendo, assim como esse médico, se especializar numa área médica, ela tem que assumir o pagamento dessas parcelas, por quê? Sendo que são médicos que estão em situações tão idênticas, praticamente, na verdade, com tratamento ela diferenciado. tem um caso a mais, que ela está pagando, ela está pagando a pós-graduação. Então, tem Exatamente. ela está sendo mais onerada, Isso, digamos, né? isso. É muito mais oneroso para ela. Porque, assim, tem um custo adicional, porque a residência médica, ele não paga, muito pelo contrário, ele recebe. Isso. Uma bolsa bem baixa, é claro, né? Mas, ainda assim, ele recebe. Então, talvez ele recebe ali, vamos supor, 3.900, 3.800 líquido, o médico residente, mas e a médica que está na pós privada de dermato? Que ela tem que pagar talvez esses 4.000 da pós. Entendeu? E também tá a questão, porque tudo que envolve lei, envolve também uma finalidade. Sim. Qual é o motivo para garantir para os médicos residentes essa isenção do pagamento? Né? É simplesmente porque o Brasil sofre, né, carece de médicos especialistas. Isso. Então é uma forma de incentivar que aquele médico se especialize cada vez mais. E não é somente o médico que está na residência médica de área prioritária que consegue suspender o pagamento do FIES. Nós temos também um caso de uma médica que ela está matriculada no programa de pré-requisito de cirurgia básica, área cirúrgica básica. Então, assim, o programa de pré-requisito de área cirúrgica básica nem residência é um programa de pré-requisito, né? Não é residência propriamente dita. Não existe mais porque foi extinta. Sim. Então, só está finalizando aí essas primeiras turmas. Mas ainda assim, em razão dela ter sido formada com o FIES e não ser uma área prioritária, ainda assim ela conseguiu judicialmente suspender o pagamento das parcelas do FIES. Exato. E ainda tem a questão do médico que trabalha em estratégia sobre a família. Em né? UBS, áreas Exatamente. carentes Ele e tudo também mais. conseguiu. E Seria participa suspensão do dos programa pagamentos. Mais Médicos também. Uma dúvida Sim, bacana, também. pessoal. Às vezes fica com essa dúvida, né? Se tem direito. Porque o programa Mais Médicos envolve também essa Exatamente. especialidade. E Exatamente. envolve questão de mais áreas carentes também, Sim, né? exatamente. Muitos desses locais são áreas carentes. Então, assim, se você é médico e trabalha na estratégia de saúde da família, médico formado com o FIES, saiba que você tem direito de suspender o pagamento das parcelas do FIES enquanto está na estratégia de saúde da família. E para cada mês que você vai trabalhando na ESF, você vai acumulando 1% de desconto na sua dívida.
E tem também os médicos que atuaram na pandemia, né? Perfeito. Então, assim, no período Sim. pandêmico, os médicos que atuaram nesse período, eles conseguem também solicitar o abatimento. Então, às vezes você... eu me formei com o FIES, mas não atuo em estratégia de saúde Sim. da família. Mas você atuou na pandemia, então tem também o direito, a gente consegue solicitar pelo menos uns Sim. 22% ali, né, doutor? Exato. Porque, assim, o médico formado com o FIES, que trabalhou na época da pandemia, para conseguir tanto a suspensão do pagamento, suspensão não, para conseguir o abatimento das parcelas enquanto ele atuou na pandemia, ele precisa cumprir no mínimo 6 meses ininterruptos na pandemia. Só que tem uma questão, doutor Matheus, que o senhor atendeu recentemente, do médico, não sei se é da época da pandemia ou da ESF, Da ESF. né? Que ele não está mais na ESF, mas ainda assim ele conseguiu suspender o pagamento das parcelas do FIES. Ele não está mais ativo. Como que funciona? É porque a própria lei diz que a suspensão do pagamento, né, que é deixar de pagar, vai ser proporcional à quantidade de tempo que ele trabalhou naquela ESF. Ou seja, se ele trabalhou por 48 meses naquela ESF, ele vai ter 48% de abatimento do saldo devedor do FIES e também, a partir do momento que for concedido esse abatimento, ele vai ter 48 meses de suspensão do pagamento. Ou seja, concedeu o abatimento, além de conceder o abatimento, vai ficar 48 meses ali sem trabalhar. Ou sem pagar. Mesmo ele não estando mais. Vamos Isso, ilustrar para o pessoal? Vamos supor que João é um médico formado com o FIES e ele ficou, se eu tiver errado, o senhor me corrige, tá? Perfeito. E ele ficou ali 20 meses na ESF. Só que ele saiu porque ele agora está fazendo uma residência não, ele abriu uma clínica particular. Uhum. Ele ficou 20 meses na ESF, formado com FIES, abriu uma clínica particular. Ele vai conseguir diminuir 20% da dívida dele com o FIES, e enquanto ele está ganhando tração no negócio dele, que é a clínica particular, ele pode pegar esses 20 meses para trás, que ele não usufruiu de suspensão do pagamento das parcelas do FIES, trazer aqui para frente Exatamente. e ficar esses 20 meses sem pagar as parcelas do FIES, que ele não ficou lá atrás nos 20 meses da ESF. É isso, né? Exatamente isso. Show de bola. Exatamente isso. E o médico também das áreas carentes. Exato. Tem uma portaria, que é do Ministério da Saúde, ela é de 2013. 2013. Uhum. Explica para o pessoal sobre essa questão da portaria, porque lá tem as áreas carentes, tudo mais, mas tem região que não tá lá, né? Pessoal, tem uma portaria que ela foi colocada pelo Ministério da Saúde, que ela trouxe uma série de regiões consideradas prioritárias, carentes, enfim. Mas o grande X da questão é que a portaria é de 2013. De lá para cá mudou muita coisa. Então, assim, são praticamente 10 anos que a gente tá falando, né? Quase 11, né? Exatamente, quase 11 anos. Então, assim, se a gente observar ao pé da letra, essa portaria, ela tá defasada. Então, ou seja, não são somente aquelas regiões que constam na portaria que o médico ou o profissional da área da saúde, ele tem acesso à suspensão ou abatimento, né? E eu acho que uma das maiores provas disso, que de fato a portaria está defasada, que o programa Mais Médicos, que é justamente destinado para regiões carentes, de difícil acesso, de difícil retenção de médico, Sim. o rol de municípios lá é muito maior do que o da portaria. Exatamente, muito maior. Entendeu? Então é um Exato. pouco contraditório, Sim. porque nos dois casos é tudo para carente, difícil acesso, de Isso. médico, né? Isso. Então a gente observa que se o próprio Mais Médicos não utiliza a portaria, significa que aquela portaria não é mais usual. Exatamente, Já tá perfeito. ultrapassada. E doutora Tainara, vamos supor que tem a médica Maria, ela trabalha no município de São Sebastião. Uhum. São Sebastião é um município de 5 mil habitantes, o interior do estado, visivelmente um município carente. Mas a cidade de São Sebastião não está nessa portaria de regiões carentes. Essa médica que trabalha em um local cuja o município não esteja na portaria de região carente, ela ainda assim pode conseguir a suspensão das parcelas do FIES e o abatimento na dívida do FIES? Certamente, né? Na verdade, o próprio governo ele disponibiliza uma declaração onde é preenchido ali com os dados do médico e tudo certo, e a gente, o próprio médico, ele colhe ali a assinatura de alguma autoridade, por exemplo, o secretário de saúde, o diretor da unidade, prefeito, vice-prefeito, e aí com essa declaração é possível fazer essa solicitação. Perfeito. Inclusive, teve uma médica lá no escritório que a dívida dela era um pouco mais de
de 190 mil reais. 191 Era, mil. né? Sim. E aí, a cidade que ela atua não estava na portaria, e a gente emitiu a declaração, eu atendi ela até junto com o senhor. Perfeito, isso. E Sim. a gente conseguiu mais de 70% de abatimento sobre A a dívida, dela, se eu né? não me engano, foi de... A médica estava devendo 191 mil para o FIES. Uhum. Ela trabalhava numa região carente que não estava na portaria. Isso. Depois foi feito o pedido. Além de suspender o pagamento das parcelas, Exatamente. foi para 52 mil reais. Foi. Então, a dívida da médica foi reduzida de 191 mil para 52 mil reais. Então, assim, às vezes o médico acaba não fazendo essa solicitação por achar que talvez é burocrática ou que demora. Isso. Mas, na verdade, essa redução da dívida de 191 mil para aproximadamente 50 mil foi num prazo, acredito que entre 60 e 90 dias. Foi Então, exatamente foi muito isso. rápido. Sim, exato. E assim, quando o direito ele é evidente e você está diante de um advogado especialista, uma situação que ela é muito burocrática, ela pode, assim, ainda ser burocrática. Mas o advogado especialista, ele vai ter meios, digamos, mais viáveis e um pouco mais certeiros, digamos assim, meios de se percorrer até alcançar esse direito. Daí a importância de contratar um advogado especialista. Você que é médico, por exemplo, está fazendo uma residência de pediatria. Você está fazendo uma residência de pediatria para que você se torne um especialista em uma determinada área médica. Para que desse modo você possa fornecer serviços médicos com muito mais qualidade para os seus pacientes e assim proporcionar uma chance muito maior de sucesso no tratamento médico. E esse raciocínio também se aplica na advocacia. Portanto, quando você se especializa numa determinada área e você pode contar com esse advogado especialista, é esse advogado especialista que vai proporcionar para você muito mais chance de sucesso na sua demanda jurídica. Exatamente. E voltando aqui nessa questão do FIES ser tão atrativo. Pessoal, é justamente por conta desses e de vários outros motivos que o FIES para o curso de medicina ele é tão buscado e está sendo obtido por milhares de estudantes em todo o país. Não só em razão dessa questão dessas burocracias que não podem ser levadas em consideração, portanto, não desista do seu sonho, só conte com a ajuda de um profissional especializado na área para alcançá-lo. E não se esqueça, o FIES ele pode ser pago com o seu trabalho na rede de saúde pública também. É isso. Pessoal, podcast sensacional. Eu ouso arriscar aqui que a gente conversou por um pouco mais de 30 minutos. Talvez eu possa estar errado. Olha, ó, 41 minutos? 41 minutos, hein? Mas essa é a nossa finalidade. Trazer uma informação clara, sem se preocupar com o excesso de formalidade, com o tempo que a gente demanda para poder esclarecer todas as dúvidas daqueles que precisam desse suporte jurídico. É justamente isso. Então, eu gostaria de saber, doutor Matheus, tem algum complemento a mais? O senhor acha ser importante? A doutora Tainara ou o doutor Lucas? Ou já podemos encerrar a segunda temporada do Pod FIES Med? A gente pode encerrar a segunda temporada e vocês já podem ficar aguardando a terceira temporada. Show de bola. Verdade. Então, muitíssimo obrigado, doutor Matheus, doutora Tainara. Muito obrigado também, doutor Lucas, por se fazer presente aqui nesse momento, que é tão importante, não só para nós, mas principalmente para aqueles que, nessa fase de realização do Enem, não se saíram muito bem e ainda vão ter, em razão dessas informações, a esperança restaurada, digamos. Toda informação ela é muito bem-vinda. E eu ouso dizer que o nosso escritório é o único escritório que disponibiliza informações dessa forma aqui. Então, pessoal, aproveita. Um conteúdo de extrema qualidade. Rapidinho, assiste, dá para tirar todas as dúvidas, entender não só sobre o FIES, mas sobre o abatimento. Exatamente. Então, assim, os benefícios de assistir esse podcast isso. Né? Então, e assim, até no nosso perfil do Instagram, a gente sempre traz várias informações, né? Bem claras e tudo mais. Vocês podem visitar lá. cairorodrigues.adv. Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar. Fiquem todos com Deus e até a terceira temporada do Pod FIES Med. Tchau, tchau. até mais.